Muita gente pensa que jogar fora sacolas plásticas biodegradáveis é tão simples quanto descartar as comuns, mas não é bem assim. Essas sacolas são feitas para se decompor ao longo do tempo, mas precisam de condições adequadas para isso. As compostagens industriais oferecem a temperatura e a umidade necessárias para a decomposição. Quando essas sacolas vão para o lixo comum, muitas vezes acabam em aterros, onde podem levar anos para se decompor. Até deixá-las do lado de fora não ajuda, pois na natureza elas podem se decompor muito lentamente. Isso pode causar poluição plástica prejudicial. Para realmente aproveitar as sacolas biodegradáveis, é importante entregá-las em centros de compostagem comerciais ou verificar se há programas de reciclagem especiais na sua comunidade. Assim você não só reduz o desperdício, mas também ajuda a proteger o meio ambiente. Você pode se surpreender ao descobrir que pensar requer energia. Quando enfrentamos tarefas mentais desafiadoras, como decifrar uma mensagem confusa ou resolver um problema complicado, nosso cérebro utiliza a glicose, que é o principal combustível das células cerebrais. Assim como uma maratona deixa nossos músculos cansados, esforços mentais intensos podem causar fadiga mental. Isso acontece porque nosso cérebro não fica parado. Ele trabalha ativamente, usando energia para enviar sinais e processar informações. Por isso, após um longo dia de decisões ou estudos, você pode se sentir cansado, mesmo sem ter se movido fisicamente. É por isso que ouvimos pessoas dizendo que se sentem esgotadas após uma reunião difícil ou um exame. Compreender a relação entre esforço mental e cansaço pode nos ajudar a gerenciar melhor nosso tempo e perceber quando precisamos fazer uma pausa para recarregar as energias. Você já notou como seu cérebro se sente após uma longa sessão de brainstorming? Prepare-se para se surpreender com as ilusões de Mimi Choi. Esta maquiadora de Vancouver ficou famosa por seus designs surrealistas, incríveis que parecem saltar da pele. Inspirada por artistas renomados como Salvador Dalí e Edward Hopper, Mimi cria maquiagens que são mais do que simples maquiagem. São verdadeiras experiências visuais. Sua arte frequentemente reflete experiências pessoais, incluindo momentos difíceis, como a paralisia do sono. Imagine acordar sem conseguir se mover e ver imagens hipnotizantes. Essa é a realidade que inspira sua criatividade, criando ilusões ópticas que desafiam nossa percepção. Desde designs complexos que parecem derreter, até padrões divertidos que podem confundir os olhos. Suas obras convidam os espectadores a duvidar do que pensam que estão vendo. O talento de Mimi vai além da maquiagem tradicional. Ela usa seus rostos como telas para contar histórias e expressar emoções, transformando rostos em obras-primas impressionantes. Então, se você algum dia começar a duvidar do que é real e do que é ilusão, basta olhar para as incríveis criações de Mimi Choi. A Fonte de Trevi em Roma não é apenas um belo monumento, ela também é uma poderosa força de caridade. Todo ano, visitantes jogam mais de 1 milhão de euros em suas águas brilhantes fazendo pedidos. Mas aqui está a reviravolta. Esse dinheiro não se perde nas ondas. Em vez disso, ele financia um supermercado que ajuda os necessitados. Imagine como é bom saber que cada moeda jogada ajuda a alimentar uma família. Essa incrível iniciativa transforma o ato tradicional de fazer um pedido em um salva-vidas para os menos afortunados. Então, da próxima vez que você ver alguém jogando uma moeda na fonte, lembre-se de que eles não estão apenas esperando por sorte. Eles também estão contribuindo para uma causa nobre. Não é inspirador como um simples desejo pode mudar vidas de maneira tão significativa? Você já viu geleiras azuis? Essas maravilhas naturais incríveis podem ser encontradas em lugares como o Alasca, a Groenlândia e partes da Patagônia. A impressionante cor azul não é apenas para embelezar. Ela surge de um processo único relacionado à luz e ao gelo. Quando as geleiras se comprimem, elas capturam bolhas de ar, e esse processo muda a forma como a luz passa pelo gelo. Quando a luz solar atinge essas enormes formações, ondas longas de luz, como vermelho, laranja e amarelo, são absorvidas, enquanto ondas curtas, especialmente as azuis, são dispersas e refletidas de volta para nossos olhos. Essa cor azul vibrante pode variar de um ciano suave a um azul profundo, dependendo da espessura do gelo e do ambiente ao redor. Embora essas geleiras sejam fascinantes, elas também são frágeis. A mudança climática está causando o derretimento rápido de muitas regiões glaciais, ameaçando não apenas sua beleza, mas também os ecossistemas e os níveis do mar em todo o mundo.
Portanto, se você tiver a oportunidade de ver uma geleira azul, não é apenas um prazer visual. É um lembrete do frágil equilíbrio do nosso planeta. Como podemos ajudar a proteger essas vistas incomuns? Incrível, mas é verdade. O Lago Balaton é uma verdadeira joia. Localizado na Hungria, o Lago Balaton é frequentemente chamado de Mar Húngaro e realmente transmite o espírito do verão tanto para os moradores quanto para os turistas. Esse apelido destaca a imensidão e a beleza do lago, mesmo sem a Hungria ter acesso ao mar. O lago se estende por mais de 77 quilômetros e é conhecido por suas águas quentes e rasas, tornando-o ideal para nadar, praticar esportes aquáticos e tomar sol. Para criar uma atmosfera de praia, as cidades ao redor do lago têm praias de areia, clubes de praia vibrantes e muitas opções de entretenimento. Desde pôr-do-sol pitorescos até festivais animados, o Lago Balaton oferece algo para todos. Os visitantes podem desfrutar da deliciosa culinária local em restaurantes à beira do lago, ou explorar as encantadoras vilas ao longo da costa. Portanto, se você é fã de nadar ou apenas quer relaxar com uma vista deslumbrante, o Lago Balaton realmente se sente como um resort à beira-mar, não é? Você sabia que cerca de 90% dos alimentos que consumimos no mundo vem de apenas 12 plantas e 5 animais? Essa estatística surpreendente mostra como algumas espécies dominam nossa dieta, influenciando o que cultivamos em nossos jardins e o que encontramos nos supermercados. Entre as 12 plantas estão itens básicos como arroz, trigo e milho, que fornecem os carboidratos necessários, enquanto os 5 animais são principalmente gado, ovelhas, cabras, porcos e galinhas, que nos oferecem a maior parte da proteína. Essa dependência de uma diversidade tão limitada pode parecer surpreendente, especialmente considerando a quantidade de outras plantas e animais comestíveis. Esse foco restrito pode afetar a segurança alimentar e a biodiversidade, tornando-nos vulneráveis a doenças e mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua refeição, pense em todas as incríveis plantas e animais que a tornam possível. Podemos diversificar nossa dieta para um futuro mais saudável. Você sabia que as baratas podem viver cerca de uma semana sem cabeça? Pode parecer inacreditável, mas é verdade. Diferente dos humanos, esses insetos resistentes não respiram pela boca. Eles obtêm oxigênio através de pequenos buracos no corpo, chamados espiráculos. Esses espiráculos estão localizados nas laterais do corpo, permitindo que eles respirem mesmo sem partes vitais. Essa adaptação única os ajuda a sobreviver em condições difíceis, onde comida e água podem ser escassas. Por isso, as baratas conseguem aguentar mais do que se imagina, mesmo em situações extremas, apesar de ferimentos graves. Elas são criaturas incrivelmente resistentes, capazes de suportar condições extremas que seriam fatais para muitos outros animais. Pesquisadores estudam as baratas não apenas por curiosidade, mas também para entender melhor seus mecanismos de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma barata, reserve um momento para apreciar sua incrível capacidade de sobreviver contra todas as probabilidades. Quem diria que esses pequenos insetos são tão fortes? Você pode se surpreender. A luta em massa é única. Neste esporte fascinante, 2 competidores se enfrentam segurando firmemente uma vara resistente. O objetivo? Superar e puxar o oponente até que ele perca o equilíbrio e caia. É uma combinação emocionante de força e estratégia, que exige não apenas poder físico, mas também rapidez de pensamento e precisão. Imagine um puxão de corda, mas com um toque especial. Originária da Ásia Central, essa competição empolgante frequentemente une comunidades, mostrando não só habilidades esportivas, mas também orgulho cultural. Os participantes passam por um treinamento intenso, aprimorando tanto a força de agarrar quanto a técnica, enquanto os espectadores os apoiam, criando uma atmosfera eletrizante. A luta em massa reflete o espírito de trabalho em equipe e competição. Portanto, seja você um azarão ou um campeão, este esporte certamente vai mantê-lo na expectativa. Você não vai acreditar que isso é sobre o rio Okavango. Enquanto muitos rios fluem para o oceano, alguns seguem outro caminho, terminando em lagos ou até desertos. O rio Okavango, em Botsuana, é um exemplo brilhante desse fenômeno único. Em vez de desaguar no mar, o rio se divide em uma vasta e verde delta no deserto de Kalahari, criando um ecossistema vibrante, cheio de vida selvagem.
Ao longo do seu percurso, o rio transforma a paisagem árida em um habitat rico para elefantes, hipopótamos e diversas espécies de aves, tornando este lugar um paraíso para amantes da natureza e aventureiros. A delta também apoia as comunidades locais, fornecendo água e recursos para a vida. Este incrível oásis de água doce levanta questões fascinantes sobre a geografia do nosso planeta, como um rio pode fluir e não chegar ao oceano. O rio Okavango nos mostra a beleza da diversidade da natureza e os segredos que nossa terra ainda guarda. Você já pensou na origem inesperada do YouTube? Em 2005, o YouTube foi lançado com uma ideia inusitada. Inicialmente, era um site de encontros com vídeos. Os fundadores, Jawed Karim, Steve Chen e Chad Hurley, queriam conectar pessoas por meio de apresentações em vídeo. Até ofereciam $20 para mulheres que enviassem vídeos pessoais. No entanto, a ideia de encontros não funcionou como planejado. Eles perceberam rapidamente que o potencial da plataforma ia muito além do romance. Em vez de se concentrar apenas em encontros, decidiram abrir espaço para todos os tipos de conteúdo em vídeo. Essa mudança foi um ponto crucial, permitindo que os usuários enviassem de tudo, de clipes musicais a vídeos educativos e vlogs. A estratégia se mostrou acertada e o YouTube se tornou a principal plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo, atraindo bilhões de espectadores e criadores. Hoje, ele desempenha um papel importante no entretenimento, na educação e na cultura em todo o mundo. Você pode se surpreender ao saber que muitos afirmam ter sido abduzidos por alienígenas. Apesar do ceticismo dos cientistas, inúmeras pessoas dizem que suas experiências são reais e traumáticas. As histórias de abduções geralmente têm detalhes semelhantes, luzes brilhantes, seres estranhos e a sensação de paralisia. Esses relatos podem ser tão vívidos que alguns recorrem à hipnose para lembrar memórias reprimidas, revelando histórias assustadoras que se conectam com as experiências de outros. A sequência desses relatos parece alimentar o debate sobre se são apenas fruto da imaginação ou algo mais. Embora muitos céticos afirmem que essas experiências podem ser explicadas por paralisia do sono ou alucinações, as consequências emocionais para aqueles que acreditam ter sido abduzidos são muito reais. Alguns dizem que esses encontros deixam consequências duradouras em suas vidas. Será possível que haja algo mais nessas histórias do que parece à primeira vista? Ou são apenas frutos da imaginação? É verdade que James Cameron mergulhou em grandes profundidades. Em 2012, o famoso diretor James Cameron, conhecido por blockbusters como Titanic, entrou para a história ao se tornar a primeira pessoa a mergulhar sozinha no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas. Essa incrível conquista foi realizada com a ajuda de um submarino especializado chamado Deep Sea Challenger, projetado para suportar pressão extrema e escuridão. O mergulho de Cameron o levou a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, em uma área de pressões colossais e total escuridão. Durante sua jornada, ele passou cerca de 3 horas explorando a fossa, filmando imagens impressionantes e coletando amostras que ajudarão os cientistas a entender melhor esse misterioso ambiente subaquático. Essa aventura mostra que a curiosidade e a inovação podem expandir os limites do possível, tornando Cameron não apenas um talentoso diretor, mas também um notável explorador. O que realmente acontece quando você confunde raise e raise? O inglês está cheio de surpresas, e as palavras raise e raise são exemplos claros. Embora soem iguais, seus significados são completamente opostos. Raise significa levantar algo ou aumentar, como quando você levanta a mão na sala de aula ou arrecada dinheiro para caridade. Por outro lado, raze significa destruir completamente ou demolir algo, como um prédio antigo. Isso pode levar a mal-entendidos engraçados. Imagine dizer a alguém que você vai raise dinheiro para caridade. Isso definitivamente passaria a mensagem errada. Esses homógrafos acrescentam riqueza e complexidade ao inglês, lembrando-nos da importância do contexto. Então, da próxima vez que você ouvir alguém usar essas palavras, conseguirá diferenciá-las. Surpreendentemente, as baleias podem dormir profundamente. Em 2008, pesquisadores que estudavam as águas ao largo da costa do Chile fizeram uma descoberta incrível sobre os cachalotes. Eles observaram um grupo que estava dormindo tão profundamente que não perceberam um barco se aproximando. Isso foi bastante incomum, já que os cachalotes são conhecidos por seu modo único de dormir. Geralmente descansam uma metade do cérebro, mantendo a outra alerta para possíveis perigos.
Essa observação rara levantou dúvidas sobre as ideias existentes de como esses inteligentes mamíferos marinhos gerenciam seu descanso e atenção. Ela abriu novas possibilidades para entender seu comportamento e as estratégias de sono adaptativas, fazendo-nos refletir sobre quantos outros mistérios estão escondidos sob a superfície do oceano. Que outros comportamentos surpreendentes podemos descobrir na vida desses majestosos gigantes? Acredite ou não, o personagem tem mais de 9.000 anos. Essa descoberta incrível, relacionada a achados arqueológicos na Finlândia, não é apenas uma relíquia do passado. Ela simboliza uma profunda conexão com a história humana. Conhecido como Pohjois-Birit, esse antigo personagem desempenhou um papel importante como figura antisséptica, mostrando a inventividade humana primitiva no uso da natureza para a cura. Arqueólogos encontraram fragmentos de Pohjois-Birit, revelando como nossos ancestrais usavam suas propriedades para combater infecções muito antes do surgimento da medicina moderna. A importância desse personagem destaca como as pessoas, ao longo dos séculos, buscaram maneiras de proteger sua saúde, recorrendo à natureza. Ao estudar a origem de Pohjois-Birit, aprendemos não apenas sobre sua aplicação prática, mas também sobre as culturas que o veneravam. É um lembrete vívido de que os conhecimentos antigos muitas vezes serviram de base para as práticas modernas que às vezes tomamos como garantidas. O que mais a arqueologia pode revelar sobre a notável engenhosidade de nossos antepassados? Você já ouviu falar da Árvore da Gravidade de Newton na Inglaterra? Este incrível monumento, localizado em Lincolnshire, é considerado o lugar onde Sir Isaac Newton descobriu os princípios da gravidade. Segundo a lenda, uma maçã caiu dessa árvore, fazendo Newton se perguntar por que os objetos caem na Terra. Hoje, os visitantes podem ver essa árvore antiga, uma parte viva da história da ciência. Ela se ergue majestosa, lembrando não apenas as ideias revolucionárias de Newton, mas também a curiosidade e as descobertas. Imagine-se caminhando sob seus galhos e refletindo sobre como uma simples maçã mudou nossa compreensão do universo. A árvore se tornou um local popular para turistas e estudantes que desejam tocar a história de um dos maiores cientistas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre gravidade, lembre-se de que tudo começou sob a árvore em Lincolnshire. Vamos revelar a verdade sobre os perigos do antraz. Você sabia que as cepas de antraz usadas em batalhas podem permanecer vivas e perigosas por mais de 40 anos? Esse fato alarmante se torna ainda mais assustador quando lembramos dos testes da bomba de antraz na ilha de Gruynar, em 1942. Durante esse experimento secreto, um rebanho inteiro de ovelhas morreu apenas alguns dias após a liberação das esporas mortais. A ilha de Gruynar se tornou uma área proibida devido à constante ameaça que essas bactérias representavam. Apesar dos esforços para desativar a ilha, as esporas de antraz permaneceram viáveis no solo por décadas. Esse incidente serve como um lembrete claro das potenciais consequências de longo prazo das armas biológicas. Ao continuar a estudar e entender o antraz, é importante considerar tanto seu uso histórico, quanto os riscos contínuos que ele representa hoje. Quais medidas estão sendo tomadas para prevenir tais ameaças? O que realmente motiva os homens solteiros em Xangai? Em 2014, um grupo de solteiros se uniu para apoiar seus semelhantes, comprando todos os assentos ímpares em um teatro para a exibição de História de Amor em Pequim. Essa ação inusitada impediu que casais sentassem juntos, transformando uma noite comum no cinema em um ato de solidariedade. Os homens queriam desafiar os estereótipos sociais que frequentemente colocam os casais acima dos solteiros, mostrando que eles também merecem reconhecimento e respeito. Ao criar uma separação física na sala, eles iniciaram discussões sobre amor, solidão e os desafios da vida de solteiro. Esse protesto único destacou uma tendência crescente em algumas cidades, onde os solteiros começam a compartilhar suas experiências e reivindicar seus direitos. O evento chamou a atenção não apenas pela sua criatividade, mas também pelas importantes discussões sobre relacionamentos. Quem diria que uma noite no cinema poderia se tornar um ponto de apoio para solteiros em todo lugar? Acredite ou não, o caminho de Sofia Coppola inspira. Sofia Coppola se destaca na indústria do cinema não apenas por ser filha do famoso diretor Francis Ford Coppola, mas também por seu talento excepcional. Ela ganhou reconhecimento internacional com o filme Encontros e Desencontros, que conta a tocante história de uma conexão inesperada entre duas pessoas solitárias em Tóquio.
A visão única de Coppola e sua profunda compreensão das emoções humanas foram reconhecidas quando ela recebeu o prestigiado prêmio de melhor direção no Festival de Cinema de Veneza. Esse momento não foi apenas um triunfo pessoal. Foi um grande avanço para as mulheres no cinema, tornando-a apenas a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. Seu sucesso abriu caminho para futuras diretoras, provando que a criatividade não tem gênero. O trabalho de Sofia inspirou muitos, mostrando que experiências pessoais e expressão artística podem criar filmes que ressoam profundamente com o público em todo o mundo. O que Sofia Coppola fará a seguir? Você ficará surpreso ao saber que o hindi é raro. Apesar de muitos idiomas terem uma ampla distribuição global, o hindi é língua oficial apenas em 2 países, Índia e Fiji. Na Índia é não só um dos 22 idiomas oficialmente reconhecidos, mas também o mais falado, especialmente nos estados do norte, onde é amplamente utilizado no dia a dia, na educação e na mídia. As raízes do hindi na Índia são profundas, refletindo ricas tradições e diversidade cultural. Ao mesmo tempo, Fiji apresenta um caminho único para o hindi, que é falado principalmente entre os indianos de Fiji, descendentes de trabalhadores indianos trazidos para trabalhar nas plantações de açúcar no século XIX. Essa mistura cultural permite que o hindi prospere em Fiji, criando um fascinante mosaico linguístico. Como essa pequena presença afeta a comunicação global? Acredite ou não, mas a primeira fotografia foi tirada em 1826. Essa incrível imagem, criada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, capturou a vista de sua casa, na região da Borgonha, na França. Usando uma técnica chamada heliografia, Niepce colocou uma placa de chumbo coberta com betume em uma câmera escura e a expôs à luz por impressionantes 8 horas. O resultado foi uma imagem granulada, mas inovadora, do paisagem, agora conhecida como Vista da Janela, em Le Gras. Esse momento marcante sinalizou o nascimento da fotografia e abriu as portas para uma nova forma de arte. Você consegue imaginar a emoção de ver essa imagem pela primeira vez? Embora as fotografias antigas exigissem longos tempos de exposição e muitas vezes fossem em preto e branco, elas estabeleceram as bases para a fotografia colorida que desfrutamos hoje. Com o tempo, a fotografia evoluiu, levando a câmeras digitais e smartphones que nos permitem compartilhar instantaneamente momentos do nosso dia a dia. Tudo começou com aquela fotografia em 1826. Só imagine o quanto já avançamos desde então. Você não vai acreditar no incrível saltador da África do Sul. O pantofelique, ou Padaetis capensu, é um pequeno animal surpreendente que leva os saltos a um novo nível. Com grandes orelhas e pernas longas e fortes, ele se parece com um canguru em miniatura, capaz de se mover com agilidade pelo terreno. Essa criatura incrível evoluiu para ser cautelosa, sempre atenta a possíveis predadores nas proximidades. Sua impressionante habilidade de saltar não só ajuda a evitar perigos, mas também permite que se mova de forma mais eficiente no ambiente, seja pulando obstáculos ou subindo para buscar ameaças. As adaptações únicas do pantofelique mostram a diversidade da vida na África do Sul, ressaltando a importância de proteger seu habitat. Você consegue imaginar como seria ver um desses incríveis saltadores na natureza? Prepare-se para se surpreender com a beleza do Windows XP. Este famoso fundo com colinas verdes e de um céu azul brilhante não é apenas uma criação digital bonita, é uma fotografia real. A imagem foi capturada pelo fotógrafo Charles O'Rear, na Califórnia. Esta impressionante foto retrata um momento tranquilo da natureza. O'Rear tirou a foto em 1996, muito antes do lançamento do Windows XP, em 2001. Ele estava dirigindo pelo condado de Sonoma quando avistou essa paisagem e decidiu fotografá-la. As colinas verdes exuberantes e as nuvens brancas e fofas eram tão hipnotizantes que pareciam quase perfeitas demais para serem reais. Quando a Microsoft escolheu essa foto como papel de parede, ela se tornou um símbolo de relaxamento e nostalgia para milhões de usuários ao redor do mundo. Curiosamente, devido à sua beleza impecável, essa imagem continua sendo um dos papéis de parede mais conhecidos na história da computação. Você consegue imaginar trabalhar no computador todos os dias com um fundo tão deslumbrante? Sim, podem. Os crocodilos são répteis incríveis e na natureza, sua vida pode durar um século. Essas criaturas antigas vivem em rios, lagos e pântanos em vários continentes, principalmente em regiões quentes.
Sua longevidade é resultado de uma combinação de fatores, incluindo um metabolismo lento e a capacidade de se adaptar a diferentes condições. Algumas espécies, como o crocodilo marinho, podem viver por décadas. Eles crescem de forma lenta e constante, o que os ajuda a enfrentar predadores e mudanças no ambiente. Além de viver muito, os crocodilos desenvolveram estratégias de sobrevivência impressionantes, como mandíbulas poderosas e habilidades de caça discretas. Embora possam parecer ameaçadores, esses répteis desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo, lembre-se de que ele pode ser uma testemunha viva de um século de história e evolução. Não é incrível? Descubra como um bicho preguiça mudou a vida de uma família. Depois de sofrer uma terrível descarga elétrica, um bicho preguiça chamado Chuy encontrou um novo lar em uma amorosa família venezuelana. Essa emocionante história começou quando eles o adotaram e testemunharam sua lenta, mas firme recuperação. Inspirados pela sua resistência, a família decidiu transformar sua casa em um abrigo dedicado apenas a bichos preguiça. Agora, eles ajudam outros bichos preguiça feridos ou órfãos, oferecendo um lugar seguro para se recuperar e prosperar, assim como o Chuy. A paixão da família pela vida selvagem se tornou um verdadeiro centro de resgate, onde cada bicho preguiça recebe cuidados e atenção individualizados. Chuy não apenas mudou suas vidas, mas também impulsionou uma iniciativa comunitária para aumentar a conscientização sobre a necessidade de proteger os bichos preguiça. Hoje, visitantes vêm para aprender sobre essas criaturas únicas e os desafios que enfrentam na natureza. Essa história comovente nos lembra de como um pequeno bicho preguiça pode inspirar mudanças e levar a algo muito maior. Não é incrível como a compaixão pelos animais pode aumentar a conscientização sobre a biodiversidade e a conservação da vida selvagem? É verdade que alguém sobreviveu a 46G? Em um experimento surpreendente, John Stapp, um pioneiro da medicina aeronáutica, passou por uma aceleração incrível de mais de 46G. Essa força extrema é mais de 46 vezes a gravidade e fazia parte de seu trabalho, testando os limites do corpo humano. No teste, Stapp estava preso a um trenó de foguete, que depois desacelerava rapidamente, simulando condições que podem ocorrer em acidentes aéreos. Surpreendentemente, ele sobreviveu a essa enorme força, embora tenha sofrido consequências. Ele teve danos na visão devido ao estresse intenso em seu corpo. Vivendo até os 89 anos, Stapp se tornou uma figura influente em pesquisas de segurança, oferecendo ideias valiosas sobre como proteger melhor pilotos e passageiros. Seus ousados experimentos mostraram quão resistente o corpo humano pode ser em condições extremas, mas também destacaram os riscos de expandir os limites científicos. Você já pensou sobre o símbolo da Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha, conhecida mundialmente por seus esforços humanitários, adapta seu emblema para respeitar as diferenças culturais. Em países majoritariamente muçulmanos, a organização usa o crescente vermelho em vez da tradicional Cruz Vermelha. Essa escolha destaca a importância da sensibilidade na ajuda global. O crescente vermelho é um símbolo universalmente reconhecido de proteção e assistência, permitindo que a organização trabalhe de forma eficaz em diferentes regiões. Embora alguns possam ver a cruz apenas como um símbolo religioso, a Cruz Vermelha enfatiza que, em suas atividades, ela não tem significado religioso, é apenas um símbolo de salvar vidas. Essa prática cuidadosa não só reconhece os valores das comunidades que ajudam, mas também promove confiança e colaboração. Para garantir segurança a todos, a Cruz Vermelha continua a adaptar seus símbolos e práticas para superar barreiras e oferecer ajuda onde for necessário. Você sabia que as cobras usam presas ocos para injetar veneno? Essas répteis incríveis desenvolveram uma maneira única e mortal de entregar veneno, que pode paralisar a presa ou proteger-se de ameaças. Suas presas não são apenas dentes afiados, elas são ocos e estão diretamente ligadas às glândulas venenosas na cabeça. Quando a cobra morde, a contração dos músculos empurra o veneno das glândulas através dessas presas, injetando-o no alvo. Esse mecanismo preciso permite que as cobras controlem a quantidade de veneno que liberam, seja para dominar a presa ou afastar um inimigo. Diferentes espécies de cobras desenvolveram venenos variados. Alguns são para paralisia, outros para digestão, utilizando seus coquetéis únicos de toxinas.
Essa adaptação torna as cobras não apenas predadores impressionantes, mas também participantes complexos de seus ecossistemas. Que ideia incrível da natureza para garantir a sobrevivência e eficácia! Difícil de acreditar, mas o hino da Espanha não tem letras. Isso o torna um dos hinos nacionais mais únicos do mundo. O hino nacional espanhol, conhecido como Marcha Real, se destaca por ser totalmente instrumental, ao contrário de muitos hinos que têm letras inspiradoras. Enquanto a maioria dos países expressa seu orgulho nacional e história através de palavras, a Espanha mantém uma tradição melódica baseada apenas na música. Essa característica gerou muitas discussões e tentativas de criar letras, mas nenhuma delas foi oficialmente reconhecida. É surpreendente pensar que os hinos muitas vezes refletem o espírito de uma nação, e no caso da Espanha, a ausência de letras permite que os ouvintes se concentrem exclusivamente na música. A melodia vibrante toca durante eventos significativos, desde partidas esportivas até cerimônias reais, unindo as pessoas em uma experiência comum, sem a necessidade de palavras. Você consegue imaginar como é cantar um hino que não tem letras? Os hipopótamos realmente não conseguem nadar? Surpreendentemente, sim. Embora esses gigantes frequentemente descansem na água, eles não nadam como a maioria dos animais. Seus corpos pesados, cheios de tecido denso, não permitem que flutuem. Em vez de nadar, os hipopótamos preferem se impulsionar do fundo do rio ou caminhar sobre ele. Essa maneira única de se mover permite que eles se desloquem com graça, apesar do tamanho. Eles podem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, o que lhes dá tempo suficiente para se mover em fundos rasos. Muitas vezes mantêm as orelhas, os olhos e as narinas acima da superfície, enquanto descansam para ficarem atentos. Sua adaptação à vida aquática é impressionante e mostra como os animais podem sobreviver em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se, eles não nadam, mas caminham em seu lar aquático. Entender essas luzes é fundamental para todo motorista. Esses símbolos coloridos no painel servem para avisar sobre a condição e segurança do seu veículo. Luzes vermelhas, por exemplo, indicam problemas urgentes que podem colocar você em perigo, como falhas nos freios. Se você vê uma delas, é hora de parar e resolver o problema imediatamente. Por outro lado, as luzes amarelas sinalizam questões importantes, mas menos críticas, como a necessidade de trocar o óleo ou alertas sobre a pressão dos pneus. Embora não exijam parada imediata, é bom ficar atento a elas em breve. Por fim, as luzes azuis e verdes geralmente indicam questões não urgentes, como baixo nível de líquido do limpador ou faróis altos ligados. Sabendo o que cada luz significa, você poderá tomar as ações corretas e manter seu carro em boas condições por muitos anos. Incrível, mas os fatos dizem que os pinguins dominam a Antártica. Na base Port Lockroy, que já foi uma estação de pesquisa britânica, tudo mudou. Agora, esse lugar único se tornou um museu e um correio, recebendo turistas corajosos que querem enviar cartões postais de um dos lugares mais remotos da Terra. O museu conta a história das expedições antárticas e os visitantes podem aprender sobre a vida dos pesquisadores que um dia viveram aqui. Mas o fato é que os pinguins têm prioridade sobre os humanos. Essa característica encantadora nos lembra que somos hóspedes em seu habitat. Os turistas frequentemente compartilham o espaço com essas aves adoráveis, tornando a experiência ainda mais memorável. Portanto, seja admirando as impressionantes paisagens antárticas ou enviando um cartão postal do correio onde os pinguins costumam estar, a base Port Lockroy oferece uma visão fascinante da história e da vida selvagem. É verdade que Churchill amava charutos e coquetéis. Winston Churchill, uma figura icônica da política britânica, tinha vários hábitos fascinantes que refletiam sua personalidade vibrante. Ele fumava de 8 a 10 charutos por dia e, em dias mais festivos, podia chegar a 15. Essa paixão pelos charutos não era apenas um hobby. Parecia alimentar suas famosas habilidades oratórias e seu estilo de vida exuberante. Mas não para por aí. Durante a lei seca no Zeekansträgerung, Churchill contornou as restrições ao álcool com um atestado médico. Esse documento permitia que ele desfrutasse de suas bebidas favoritas, mesmo em um país onde o álcool era amplamente proibido. Seu amor por charutos e coquetéis se tornou parte de sua imagem lendária, tornando-o um símbolo de resistência e prazer na vida. A habilidade de Churchill em aproveitar essas indulgências, mesmo quando a sociedade impunha limitações, destaca seu espírito indomável. O que você acha da sua abordagem à vida?
Acredite ou não, mas um estádio de futebol de madeira está a caminho. O clube Forest Green Rovers, que joga na Liga de Futebol da Inglaterra, está iniciando um projeto único para criar o primeiro estádio de futebol totalmente sustentável do mundo. Este projeto inovador usará principalmente madeira, mostrando tecnologias de construção ecológicas que visam reduzir as emissões de carbono. O clube, conhecido por seu compromisso com a proteção ambiental, vê o estádio não apenas como um local para jogos emocionantes, mas também como um exemplo de arquitetura ecológica. Utilizando recursos renováveis, o estádio contará com elementos como painéis solares e sistemas de captação de água da chuva. Isso significa que cada chute, passe e gol acontecerão em um ambiente que respeita e cuida do planeta. Com capacidade planejada para cerca de 5.000 espectadores, promete ser um espaço acolhedor e inovador. Imagine torcer pelo seu time em um estádio que simboliza um futuro mais verde. Não é empolgante pensar em como o esporte pode nos levar ao desenvolvimento sustentável? Você sabia que as borboletas podem beber sangue humano? Muitas vezes, vistas como criaturas delicadas e bonitas, as borboletas têm um comportamento surpreendente e um pouco estranho, conhecido como poças de lama. Essa atividade curiosa envolve as borboletas em busca de umidade, reunindo-se em torno de poças de lama ou outros locais úmidos, incluindo suor ou sangue humano. Esse comportamento pode chocar, mas mostra que as borboletas não são apenas seres inofensivos, elas também precisam de minerais e umidade para sobreviver. Embora se alimentem principalmente de néctar, essa prática as ajuda a obter nutrientes, tornando-as mais resistentes. Então, da próxima vez que você admirar uma borboleta em seu jardim, lembre-se de que ela pode ter um lado aventureiro escondido. Não é incrível como algo tão belo pode ter hábitos tão inesperados? A maioria das pessoas não sabe que esse recorde existe. Em 6 de setembro de 2018, Evelina Delon realizou uma incrível façanha ao estabelecer o recorde do Guinness para o concerto de piano mais alto, a 4.941 metros de altura, no Passo Singela, na Índia. Essa apresentação única não foi apenas um impressionante desafio físico, foi também uma emocionante homenagem à sua mãe, que havia falecido um ano antes devido à fibrose cística. Mesmo com ventos fortes, Evelina não deixou que o clima adverso a desanimasse. Por mais de 1 hora, ela tocou músicas com maestria, chamando a atenção para a fibrose cística e perpetuando o legado de sua mãe. Esse evento emocionante, acima de uma paisagem deslumbrante, inspirou muitos e mostrou como a arte pode se conectar profundamente com histórias pessoais e questões de saúde importantes. Você consegue imaginar tocar um concerto de piano a essa altura? Você sabia que as árvores se comunicam entre si? Elas têm uma linguagem secreta. Através de redes de fungos subterrâneos, conhecidas como redes micorrízicas, as árvores se conectam. Essas redes funcionam como a internet das plantas, permitindo que compartilhem nutrientes e água. Quando uma árvore passa por estresse, como em períodos de seca ou doença, ela pode enviar sinais químicos por meio desses fungos, alertando as árvores vizinhas. Em resposta, as árvores ao redor podem fortalecer suas defesas ou redirecionar recursos para ajudar a árvore afetada. Esse sistema incrível mostra o quão interconectada e inteligente é a natureza. Até mesmo as árvores mais velhas, chamadas de mães, desempenham um papel importante, cuidando das mudas jovens por meio dessas redes, garantindo a sobrevivência de toda a floresta. Não é incrível como as árvores trabalham juntas para prosperar? Acredite ou não, mulheres pagam mais por produtos rosa. O termo imposto rosa destaca uma realidade chocante. Muitos produtos voltados para mulheres, como lâminas de barbear e desodorantes, costumam ser mais caros do que itens semelhantes para homens. Essa diferença de preço ocorre mesmo sem grandes variações na qualidade ou nos custos de produção. Por exemplo, lâminas femininas podem custar mais apenas porque vêm em embalagens coloridas ou são anunciadas de maneira especial, embora cumpram a mesma função que as masculinas. Essa prática levanta questões sobre justiça e igualdade no marketing. Ela afeta os orçamentos das mulheres em todo lugar, já que elas acabam gastando mais ao escolher produtos que atendem às suas necessidades. O imposto rosa não é apenas uma questão de preços, é um reflexo de como a sociedade vê gênero e as expectativas relacionadas. Por que as mulheres devem pagar mais pelos mesmos produtos? Difícil de acreditar, mas os macacos também têm um festival.
Em Lockbury, Tailândia, acontece todo ano uma celebração única dedicada aos macacos locais. Desde 1989, este festival vibrante se transformou em um evento colorido, com banquetes cheios de frutas, legumes e deliciosas sobremesas. O principal objetivo do festival é agradecer a esses macacos pela contribuição ao turismo local. Todo ano, turistas se reúnem em Lockbury para ver os encantadores macacos desfrutando de suas iguarias e criando memórias inesquecíveis. Famílias e visitantes aproveitam a atmosfera, compartilhando alegria e risadas em uma linda demonstração do espírito comunitário. Este evento incrível não só celebra os animais selvagens, mas também aumenta a conscientização sobre a conservação da natureza, mostrando a conexão especial entre os moradores de Lockbury e seus brincalhões primatas vizinhos. Não é surpreendente como um festival pode unir natureza e cultura? Vamos revelar a verdade sobre as pedras de estimação. Nos anos 70, as pedras de estimação se tornaram um verdadeiro sucesso nos Desirácios, atraindo a atenção de muitas pessoas. Imagine uma pedra lisa, cuidadosamente embalada em uma caixa de papelão, com uma instrução divertida de cuidados. Essa moda inusitada mostrou até onde a cultura do consumo pode chegar, transformando uma simples pedra em um objeto de desejo que era vendido por cerca de $4. O criador, Gary Dow, promovia essas pedras como animais de estimação fáceis de cuidar, trazendo alegria e risadas. As pessoas as compravam como presentes ou para si mesmas, aceitando a absurdidade de ter um pet que não precisava ser alimentado ou cuidado. Essa moda estranha nos mostrou que, às vezes, as ideias mais simples podem resultar em lucros incríveis e fenômenos culturais. Isso levanta a questão: que tendências incomuns podemos esperar no futuro? Acredite ou não, Billie Eilish fez isso no seu quarto. A vencedora do Grammy, junto com seu irmão Phineas, gravou a maior parte de seu famoso álbum, Quando Nós Dormimos Para Onde Vamos, em um ambiente aconchegante. Em vez de um estúdio de alta tecnologia, eles transformaram seu quarto em um espaço criativo, usando a cama como isolante acústico e cortinas pesadas para melhorar a acústica. Essa abordagem inovadora mostra que não é necessário ter equipamentos milionários para criar boa música. Seus métodos criativos destacam que a paixão e a criatividade podem florescer em qualquer lugar, provando que talento e determinação são mais importantes do que tecnologia cara. O sucesso de Billie e Phineas desafia as ideias tradicionais sobre produção musical, inspirando novos músicos a explorarem seus próprios espaços. Com o avanço da tecnologia que torna a gravação mais acessível, é empolgante pensar no que outros podem criar em casa. Seu quarto também pode se tornar um estúdio para hits. Mergulhe no misterioso mundo do Gobbler Negro. Este incrível peixe de profundidade vive nas escuras profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega. O Gobbler Negro tem um corpo longo e preto, o que o ajuda a se camuflar nas sombras do seu mundo subaquático, dando-lhe vantagem na caça. Uma das características mais impressionantes desse peixe é sua pele flexível, que permite expandir o estômago para engolir presas muito maiores que ele. Essa adaptação é vital para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa. Esses habitantes das águas profundas evoluíram para tirar o máximo proveito de suas condições desafiadoras, mostrando a incrível criatividade da natureza. O Gobbler Negro é encontrado em grandes profundidades, o que torna sua vida uma constante luta contra a imensa pressão do oceano. Enquanto os pesquisadores continuam a desvendar os mistérios das profundezas, o Gobbler Negro é apenas uma das muitas criaturas fascinantes que habitam o escuro oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nos mares profundos? E se eu te contar sobre um sobrevivente do Titanic? A incrível jornada de Ramon Artagavitia começou em 1871, quando ele sobreviveu a um terrível naufrágio. Com medo do mar, ele prometeu nunca mais embarcar em um navio e cumpriu essa promessa por 41 anos. Sua vida mudou inesperadamente quando ele decidiu enfrentar seus medos e embarcou em uma nova aventura a bordo do Titanic em 1912. Infelizmente, esse navio lendário colidiu com um iceberg, resultando em uma das mais famosas catástrofes marítimas da história. A história de Artagavitia é um testemunho notável de coragem, resiliência e das complexas relações que temos com nossos medos. Como alguém pode superar uma experiência tão traumática apenas para enfrentar outra? Sua vida mostra que às vezes precisamos confrontar nosso passado para aceitar o futuro, mesmo quando ele é cheio de incertezas.
Em Fiji, as pessoas frequentemente usam expressões faciais para transmitir mensagens, destacando seu charme cultural único. Uma tradição interessante é levantar as sobrancelhas, um gesto que significa concordância ou confirmação em vez de palavras. Esse sinal não verbal reflete a amizade e a calorosidade da cultura fijiana, onde a compreensão vai além das palavras. Em um mundo cheio de diferentes linguagens corporais, levantar as sobrancelhas se destaca como um exemplo fascinante de como diferentes sociedades se comunicam. Enquanto muitas culturas dependem de expressões verbais, os fijianos valorizam a sutileza e a conexão através da mímica. Isso não só enriquece suas interações, mas também ressalta a importância do contexto e da compreensão na comunicação. Portanto, da próxima vez que você estiver em Fiji, preste atenção nas sobrancelhas levantadas. Elas podem significar um amigável sim ou uma recepção calorosa. Porque a lufa faz sua pele incrível. Essa planta trepadeira não é apenas bonita no jardim. A lufa, que pertence à família das cucurbitáceas, assim como os pepinos, é conhecida por seu fruto seco, que se transforma em uma esponja esfoliante natural. Ao ser usada nos cuidados com a pele, ela remove suavemente as células mortas, deixando a pele fresca e renovada. Mas você sabia que os frutos jovens e não secos da lufa também são saborosos? Esses frutos delicados podem ser cortados e adicionados às sopas, tornando-se uma escolha nutritiva para qualquer prato. Com sua dupla função como estrela dos cuidados com a pele e um vegetal delicioso, a lufa nos lembra como a natureza pode oferecer soluções ecológicas. Na próxima vez que você procurar uma maneira natural de mimar sua pele ou aprimorar suas habilidades culinárias, lembre-se da versátil lufa. Que tal experimentar e aproveitar os benefícios? Você sabia que as moedas de ouro brilham com orgulho nacional? Desde 2002, as moedas de ouro não são apenas um meio de troca. Elas são como pequenas obras de arte que mostram a rica diversidade da Europa. Cada país que usa o euro pode criar o design do verso de suas moedas, expressando sua identidade única. Por exemplo, na França está a famosa Marianne, que simboliza liberdade e razão, enquanto a Espanha exibe seu brasão real. Os países podem escolher designs que destacam sua história, cultura ou pontos turísticos famosos. Essa liberdade criativa transforma a moeda do dia a dia em uma celebração do patrimônio nacional, tornando cada moeda uma pequena história. A decisão de permitir esses designs personalizados não só gera um sentimento de orgulho, mas também atrai colecionadores em busca de edições especiais. Então, da próxima vez que você gastar um euro, reserve um momento para apreciar a arte e o significado das moedas no seu bolso. Bonsai é realmente uma arte? Com certeza. O bonsai é uma tradição japonesa incrível que envolve o cultivo de árvores em miniatura em pequenos vasos, criando belas obras de arte vivas. A palavra bonsai significa plantado em um recipiente, e os mestres usam técnicas como poda, arame e replantio para moldar essas árvores ao longo dos anos. Cada bonsai reflete a beleza natural de suas versões maiores, permitindo que o artista recrie a grandiosidade da natureza em miniatura. Não se trata apenas da árvore. O bonsai representa paciência e dedicação, pois algumas árvores são cuidadas por décadas. Os apaixonados dizem que o bonsai captura a essência da natureza, da filosofia e da expressão artística ao mesmo tempo. Seja um pequeno pinheiro ou uma delicada flor de cerejeira, cada bonsai conta sua própria história, nos convidando a refletir sobre a beleza ao nosso redor e lembrando-nos da resiliência da natureza. Não é fascinante? Você pode se surpreender ao descobrir que a televisão rouba tempo. Em 2018, uma pesquisa mostrou que o britânico médio passa cerca de 10 anos de sua vida grudado na televisão. Isso é uma parte enorme do tempo. Com a popularidade de plataformas de streaming como o YouTube, a televisão tradicional agora enfrenta uma concorrência séria pela atenção dos espectadores. As pessoas estão cada vez mais escolhendo conteúdo sob demanda, permitindo-se assistir ao que querem, quando querem. Essa mudança na forma como consumimos entretenimento levanta questões interessantes sobre nossos hábitos e preferências. Ainda estamos tão apaixonados pelos shows que maratonamos ou apenas apreciamos a conveniência de mudar de um vídeo para outro? À medida que o mundo do entretenimento muda, isso nos faz refletir sobre como essas escolhas afetam nossas vidas e nossos relacionamentos com amigos e familiares. Então, como você passa seu tempo assistindo, na televisão tradicional ou descobrindo novos favoritos online?
Você consegue imaginar essa pausa para o almoço icônica em Nova York? O mirante Top of the Rock, em Nova York, traz à vida a história com uma exposição incrível, inspirada na famosa fotografia de 1932, onde trabalhadores corajosos desfrutam de seu almoço sentados em uma viga de aço, bem acima das ruas. Essa imagem captura não apenas um momento de refeição, mas também um símbolo de resistência e do espírito da cidade em tempos difíceis. Ao apreciar as vistas deslumbrantes do mirante, você pode explorar essa exposição fascinante, dedicada aos homens que construíram os arranha-céus de Nova York. Os visitantes podem subir em uma réplica da viga e sentir a emoção de estar sobre a cidade, assim como aqueles trabalhadores. Essa experiência única nos conecta ao passado e nos faz admirar a rica história da cidade. Portanto, se você é um amante da história, ou apenas está em busca de uma vista fantástica, no Top of the Rock há algo especial esperando por você. Você já pensou em como o espaço afeta os corações dos astronautas? No ambiente de microgravidade, a permanência prolongada no espaço causa mudanças surpreendentes no funcionamento do sistema cardiovascular. Os corações dos astronautas podem realmente diminuir e assumir uma forma mais esférica. Isso acontece porque, sem a gravidade puxando o sangue para baixo, o coração não precisa trabalhar tão arduamente. Com o tempo, isso leva à atrofia dos músculos, o que significa que o coração perde parte de sua força e massa. Pesquisas realizadas na Estação Espacial Internacional mostraram que o tecido cardíaco se adapta rapidamente a essas novas condições, ressaltando a importância de encontrar medidas eficazes. Astronautas em missões longas precisam cuidar da saúde do seu sistema cardiovascular. Por isso, os cientistas estão sempre buscando maneiras de manter seus corações em forma e prontos para os desafios das viagens espaciais. Essa área fascinante de pesquisa não só ajuda a proteger a saúde dos nossos astronautas, mas também aprofunda nossa compreensão de como os corpos humanos se adaptam a condições extremas. Estamos prontos para uma nova era de exploração espacial? É verdade que o Castelo de Trim é o castelo habitado mais antigo. Esta impressionante construção no condado de Meath, na Irlanda, foi erguida no início do século XII, tornando-se uma parte importante da história. O Castelo de Trim não é apenas pedras, suas paredes guardam histórias. Construído pelos normandos, teve um papel crucial durante sua invasão na Irlanda, resistindo ao tempo. Hoje, os visitantes podem explorar suas impressionantes torres e aprender sobre a importância estratégica do castelo nas batalhas medievais. O Castelo de Trim até apareceu no épico filme Coração Valente, ajudando a contar sua história para um público mais amplo. Com seus elementos bem preservados, o castelo oferece um vislumbre da vida de muitos séculos atrás. Ao caminhar por seus salões, é quase possível ouvir os sussurros de cavaleiros e senhores que um dia andaram por suas terras. Não é incrível como este antigo monumento continua a inspirar pessoas até hoje? Magia do som. Como o Sr. Krabs ganha vida. Você já se perguntou como o rabugento, mas adorável Sr. Krabs de Bob Esponja ganhou seu som único? Na verdade, esse som icônico foi criado com uma técnica fascinante chamada design de som. A equipe que trabalhou no show usou um método chamado Foley, que consiste em gravar sons do dia a dia para criar efeitos sonoros realistas em filmes e na TV. Para o Sr. Krabs, o dublador Clancy Brown gravou suas falas, e os designers de som as aprimoraram, adicionando diversos sons, como o tilintar de moedas e água borbulhante. Essa combinação capturou perfeitamente a personalidade do Sr. Krabs, destacando sua obsessão por dinheiro e suas aventuras no fundo do mar, em Bikini Bottom. Na próxima vez que você assistir a um episódio, preste atenção. Os sons fazem mais do que apenas preencher o silêncio. Eles adicionam profundidade e caráter à história. A abordagem criativa para essas soluções sonoras mostra o quanto de esforço é necessário para que a animação realmente ganhe vida. Não é incrível como algo tão simples como o som pode criar personagens tão memoráveis? Você sabia que os cavalos podem dormir em pé? Os cavalos têm uma maneira surpreendente de descansar que pode te surpreender. Embora possam cochilar tanto em pé quanto deitados, esses magníficos animais geralmente preferem dormir em pé. Esse hábito incomum está ligado aos seus instintos de sobrevivência. Como animais de presa, eles precisam estar prontos para fugir a qualquer momento se houver perigo.
Sua anatomia única desempenha um papel crucial nessa habilidade, permitindo que eles travem as articulações das patas para manter o equilíbrio enquanto cochilam. Na verdade, quando os cavalos estão em pé e descansando, eles podem entrar em um sono leve, permanecendo atentos a qualquer som ou movimento estranho. No entanto, para um sono mais profundo, eles às vezes se deitam, embora prefiram fazer isso em um ambiente seguro, onde se sentem protegidos. Observar um cavalo cochilando em pé é um lembrete de como a natureza dota os animais de adaptações incríveis para sobreviver na selva. Não é incrível como a evolução molda até mesmo os comportamentos mais simples? Você sabia que os dinossauros também tinham cloaca? Em 2021, cientistas descobriram um fóssil fascinante de um dinossauro chamado Acidicosaurus, que continha a primeira cloaca fossilizada já encontrada. Essa descoberta incrível sugere que esses antigos seres podiam usar os cheiros de sua cloaca para atrair parceiros, assim como fazem alguns répteis modernos. A cloaca desempenha várias funções. É usada para excreção, acasalamento e postura de ovos. Essa descoberta não só aprofunda nosso entendimento sobre o comportamento reprodutivo do Acidicosaurus, mas também abre novas perspectivas sobre como os dinossauros interagiam com o ambiente e entre si. Imagine dinossauros usando cheiros para atrair parceiros em seus verdes habitats pré-históricos. É um pedaço da vida de milhões de anos atrás, mostrando que até mesmo seres antigos tinham suas maneiras únicas de romantismo. O que mais seu comportamento pode nos surpreender? Você sabia que o Bob Esponja tinha outro nome? Muito antes de se tornar a esponja do mar otimista e única que todos amamos, o Bob Esponja, Calça Quadrada, tinha um nome completamente diferente. Quando o criador Stephen Hillenburg apresentou o personagem pela primeira vez, ele o chamou de Esponja Boy. Esse nome deveria refletir sua natureza divertida e suas aventuras emocionantes debaixo d'água. No entanto, descobriu-se que Esponja Boy já era usado para um produto de limpeza de pisos, o que fez Hillenburg repensar sua escolha. Após refletir, ele decidiu pelo nome icônico que conhecemos hoje, Bob Esponja Calça Quadrada. Essa mudança não só ajudou a evitar problemas legais, mas também deu ao personagem uma individualidade única que conquistou os corações dos fãs ao redor do mundo. As travessuras malucas do Bob Esponja e seu otimismo aparecem em cada episódio, tornando-o um personagem querido na cultura pop. Você consegue imaginar essa série com outro nome? Você sabia que a Catarata Vitória pode ser ouvida a muitos quilômetros de distância? Essa incrível maravilha natural, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maiores cachoeiras do mundo, impressionando os visitantes com seu tamanho e força. Quando a água cai, ela produz um som estrondoso, que pode ser ouvido a até 64 quilômetros. Imagine estar longe e ainda ouvir o rugido da cachoeira. Esse espetáculo sonoro é complementado pela visão da névoa que se eleva da base, visível de longe, criando uma atmosfera mágica. A vida selvagem local prospera na floresta tropical ao redor, alimentada pelos respingos e pela névoa da cachoeira. Seja você um aventureiro, amante da natureza ou apenas curioso, a Catarata Vitória promete experiências inesquecíveis que farão você apreciar a força primitiva da natureza. Você já ouviu um som tão poderoso antes? Você vai se surpreender ao saber que 99% estão ocultos. Você sabia que existem cerca de 1,6 bilhão de sites ativos na internet? É um número enorme, mas aqui está o detalhe. Impressionantes 99% desses sites não são indexados por motores de busca como o Google. Eles estão em uma parte misteriosa da internet chamada Web Profunda. Essa camada oculta contém bancos de dados privados, páginas confidenciais e conteúdo não listado, tornando-os invisíveis para a maioria de nós. Esses sites podem incluir tudo, desde artigos científicos em bases de dados acadêmicas, até fóruns exclusivos para membros e registros corporativos. A web profunda é frequentemente confundida com a web escura, que é muito menor e geralmente associada a atividades ilegais. Na verdade, a maior parte da web profunda é completamente legal e segura. Então, da próxima vez que você procurar informações na internet, lembre-se de que apenas uma pequena parte das informações está facilmente disponível. O que mais pode estar escondido sob a superfície? Acredite ou não, o ENIAC foi uma verdadeira revolução. Essa incrível máquina, desenvolvida em 1945, é frequentemente considerada o primeiro computador eletrônico universal.
Imagine uma sala cheia de enormes máquinas que consomem tanta eletricidade quanto uma casa inteira. O ENIAC precisava de mais de 17 mil válvulas a vácuo para funcionar, uma tecnologia que permitia realizar cálculos complexos para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do ENIAC, os computadores eram criados principalmente para tarefas específicas, mas este podia resolver diversos problemas, abrindo caminho para inovações futuras na tecnologia. Seu tamanho colossal e consumo de energia o tornam um fascinante artefato histórico, mostrando o quanto avançamos em poder de computação e eficiência. Hoje, temos smartphones em nossos bolsos, que superam em muito as capacidades do ENIAC. Mas, sem seu trabalho pioneiro, quem sabe onde a tecnologia estaria hoje? Você se surpreende com a rapidez do desenvolvimento dos computadores. Um fato interessante sobre os Rosenbergs. Julius e Ethel Rosenberg se tornaram conhecidos durante a Guerra Fria, quando foram presos por, supostamente, transmitir segredos atômicos para a União Soviética. O julgamento deles em 1951 chocou o país, pois foram acusados de espionagem, um crime grave na época de tensão entre os Iwara e os soviéticos. O casal insistiu em sua inocência, mas as provas contra eles convenceram os jurados, resultando em sua condenação. Em uma decisão histórica, os Rosenbergs foram condenados à morte em 1953, tornando-se os primeiros civis americanos a receber tal pena por espionagem. Sua execução gerou intensos debates sobre justiça, medo e os limites do patriotismo, levantando questões que ainda são relevantes hoje. Muitos os viam como mártires, enquanto outros os consideravam traidores. O julgamento e a execução destacaram a intensa paranoia e as batalhas ideológicas da época, deixando uma marca permanente na história americana. Como a história deles continua a influenciar nossa percepção sobre espionagem e justiça. É verdade que os bufões eram espiões? Com certeza. Nos palácios históricos, os bufões costumavam usar trajes coloridos que pareciam ridículos, mas na verdade tinham bolsos secretos. Porque um entretenedor na corte precisaria de compartimentos secretos? Esses astutos personagens frequentemente desempenhavam o papel de espiões ou mensageiros. Enquanto faziam os nobres rirem com suas travessuras, podiam discretamente transmitir mensagens importantes ou ferramentas. Imagine um bufão contando uma piada enquanto entrega notícias sobre um reino rival ou até mesmo planos de um evento real. Essa dupla função ajudava-os a manter boas relações com a família real, pois eram confiáveis tanto para entreter quanto para coletar informações. Esse aspecto fascinante dos bufões mostra como entretenimento e política se entrelaçavam de maneiras surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um bufão na história ou em um filme, lembre-se de que em seu traje colorido há muito mais do que parece à primeira vista. Acredite ou não, mas novos animais não foram domesticados. Nos últimos 4.000 anos, dependemos de um grupo limitado de animais que foram domesticados na antiguidade, incluindo cães, gatos, gado e galinhas. Esses animais não só se tornaram nossos companheiros, mas também desempenharam um papel fundamental na agricultura, moldando a civilização humana como a conhecemos. Embora tentativas modernas de domesticar animais como zebras sejam feitas, muitas vezes falham devido à sua natureza complexa e características biológicas únicas. A domesticação não é apenas manter um animal em casa. Requer um longo processo de criação, ao longo de gerações, para criar um companheiro ou trabalhador confiável e sociável. O fato de não termos conseguido incluir novas espécies em nosso grupo de animais domesticados destaca as profundas raízes de nossas relações históricas com esses animais antigos. Você consegue imaginar como seria nossa vida se tivéssemos conseguido domesticar outras espécies? Você já viu um planeta em forma de ovo? O exoplaneta WASP-12b é realmente um objeto surpreendente, parecendo um ovo gigante. Essa forma única é resultado das fortes forças gravitacionais exercidas pela sua estrela-mãe, que é muito mais quente e maior que o nosso Sol. Essas forças esticam e comprimem o planeta, dando-lhe uma forma incomum, em vez do formato redondo que normalmente esperamos dos planetas. Localizado a cerca de 1.400 anos-luz de nós, na constelação de Auriga, o WASP-12b completa uma volta ao redor de sua estrela em pouco mais de um dia, tornando-se um dos exoplanetas mais quentes conhecidos, com uma temperatura de superfície em torno de 2.500 graus Fahrenheit, aproximadamente 1.375 graus Celsius.
Esse calor extremo também contribui para sua forma inchada e alongada, já que a gravidade intensa e a rápida rotação desempenham um papel importante. Os cientistas estão empolgados com o WASP-12b, pois estudar suas características únicas nos ajuda a entender melhor a diversidade de planetas no universo. O que mais podemos descobrir sobre esses mundos distantes? Você já pensou em viajar com uma astrolábio antiga? Esse incrível instrumento teve um papel fundamental na navegação e na astronomia, com uma história que remonta à Grécia Antiga, por volta do século XI a.C. A astrolábio foi projetada para ajudar astrônomos e marinheiros a medir a posição das estrelas e planetas no céu noturno. Sua construção complexa se assemelhava a um disco plano com várias partes móveis, permitindo que os usuários calculassem os movimentos dos corpos celestes. Imagine os antigos marinheiros confiando na astrolábio para encontrar o caminho em mares perigosos, usando as estrelas como guia. Não era apenas uma ferramenta, era uma ponte entre a Terra e o cosmos. À medida que a astrolábio se espalhou por diferentes culturas, ela evoluiu e inspirou muitos outros instrumentos, mostrando a genialidade da ciência antiga. Mesmo hoje, os princípios por trás da astrolábio continuam a influenciar os sistemas de navegação modernos. O que podemos aprender com essa invenção notável sobre a conexão entre as pessoas e as estrelas? Acredite ou não, os nomes mudam com o tempo. Você já parou para pensar como alguns nomes mudam de forma e significado ao longo dos anos? Isso acontece por várias razões, como mudanças culturais, evolução da língua e eventos históricos. Por exemplo, um nome pode começar com um significado, mas à medida que mais pessoas o usam e o adaptam às suas necessidades, ele se transforma em algo novo. Veja os nomes de cidades ou marcas. Muitas vezes, eles têm raízes em diferentes idiomas ou eventos significativos. Com o tempo, com o uso regular e talvez algumas pequenas mudanças na pronúncia, esses nomes podem se afastar de suas formas originais e se tornar termos comuns que usamos todos os dias. Essa evolução fascinante mostra o quão dinâmico é nosso idioma. Cada mudança conta uma história sobre as pessoas e culturas que interagem com esses nomes. Então, da próxima vez que você disser ou ouvir um nome, pense sobre sua trajetória. Como ele poderia ter sido no passado? Como ele se tornou o que é hoje? Você já se perguntou sobre a duração da vida dos dinossauros? É surpreendente, mas a média de vida desses magníficos seres não era tão longa quanto muitos pensam. Por exemplo, o famoso Tyrannosaurus Rex, frequentemente considerado o rei dos dinossauros, atingia seu tamanho completo em apenas 16 a 22 anos e vivia cerca de 27 a 33 anos. Em contraste, dinossauros maiores, como o brontossauro, tinham uma vida mais longa, vivendo de 39 a 53 anos. Esses períodos podem parecer curtos, considerando seu tamanho enorme, mas é importante lembrar que os dinossauros viviam em um mundo cheio de perigos, incluindo predadores e mudanças no ambiente. Seu crescimento era acelerado, o que levava a um aumento rápido de tamanho, mas isso custava uma vida curta. Cada um desses incríveis animais desempenhou seu papel no ecossistema pré-histórico, deixando uma marca profunda na história do nosso planeta. O que realmente causa as chuvas de meteoros? As chuvas de meteoros são fenômenos celestiais fascinantes que encantam os amantes das estrelas. Elas se originam dos restos de cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele solta poeira e detritos pelo caminho. Esse rastro de pequenas partículas orbita o Sol, assim como o próprio cometa. Quando a Terra se move em sua órbita ao redor do Sol, às vezes cruza esse rastro de poeira. Nesse momento, as pequenas partículas entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, aquecem-se e brilham intensamente, queimando e criando faixas ofuscantes de luz que vemos como chuvas de meteoros. Um dos exemplos mais conhecidos são as Perseidas, que ocorrem todo agosto e podem produzir dezenas de meteoros por hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que é apenas um pedaço de cometa iluminando nosso céu, enquanto a Terra passa por perto. Você pode se surpreender. A berinjela é, na verdade, uma fruta. Embora muitos a considerem apenas um vegetal para seus pratos favoritos, ela pertence à categoria das bagas no grupo das frutas. Surpreendente, não é? Do ponto de vista botânico, uma fruta é qualquer parte da planta que se desenvolve a partir de suas flores e contém sementes, e as berinjelas se encaixam perfeitamente nessa definição.
Com sua casca brilhante e roxa e sabor único, as berinjelas são amplamente utilizadas em cozinhas ao redor do mundo, especialmente na Mediterrânea e na Asiática. Elas são não apenas saborosas, mas também saudáveis. As berinjelas são baixas em calorias e ricas em antioxidantes, que ajudam a proteger seu corpo dos radicais livres. Na próxima vez que você cortar essa linda berinjela para o jantar, lembre-se de que está preparando uma baga e não um vegetal. Que legal, não é? Você vai se surpreender. O surf uniu 66 pessoas. Em 2015, em Huntington Beach, Califórnia, aconteceu um evento incrível, onde 66 surfistas apaixonados se uniram para estabelecer um recorde no Guinness. Eles mostraram suas habilidades incríveis, equilibrando-se em uma prancha gigante por 12 segundos. Esse recorde não é apenas sobre o surf emocionante. Ele destacou o espírito vibrante da comunidade em torno desse esporte popular. Os surfistas demonstraram trabalho em equipe e coordenação, pois todos precisavam colaborar para manter o equilíbrio na prancha enorme. Além da emoção de estabelecer um recorde mundial, essa conquista trouxe alegria e amizade, tanto para os participantes quanto para os espectadores. Huntington Beach é famosa por suas praias deslumbrantes e sua cultura de surf, tornando-se o lugar perfeito para essa conquista divertida. Você consegue imaginar a energia e as risadas que preenchiam o ar enquanto eles surfavam juntos nas ondas? Descubra os segredos da caverna Hang Son Doong. Esta impressionante caverna no Vietnã é considerada a maior do mundo e é uma verdadeira maravilha natural. Ela se estende por mais de 8,5 quilômetros, com 200 metros de largura e altura superior a 200 andares. Hang Son Doong é como um mundo subterrâneo. Dentro você encontrará formações rochosas incríveis, estalagmites altas e ecossistemas únicos que prosperam na escuridão. Pesquisadores descobriram esta joia escondida em 1991, mas ela ganhou atenção mundial apenas em 2009, graças a uma equipe de espeleólogos britânicos. A caverna possui seu próprio sistema climático. Nuvens se formam dentro dela e a chuva cai do teto, criando uma atmosfera surreal. Para aqueles que estão prontos para a aventura, Hang Son Doong oferece uma viagem inesquecível ao coração da Terra. Então você está pronto para explorar a maior caverna do planeta? Um fato interessante sobre a história das corridas de carros. A primeira corrida de automóveis aconteceu em 1895 e os participantes aceleravam a incríveis 15 milhas por hora, ou 24 quilômetros por hora. Imagine um tempo em que os carros eram uma tecnologia nova e emocionante, não muito mais rápidos do que uma caminhada rápida. Este evento histórico, conhecido como a Corrida Paris-Rouen, teve apenas 21 participantes e, embora hoje isso possa parecer lento, foi um momento revolucionário para o automobilismo. Essa corrida marcou o início de um século repleto de competição acirrada e inovações na indústria automobilística. Pense em todas as mudanças emocionantes que ocorreram nos carros desde então. Quem poderia imaginar que hoje veríamos corridas a mais de 200 milhas por hora? A partir desse modesto começo, as corridas de automóveis se tornaram um grande esporte, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. O que você acha que o futuro reserva para as corridas? Você sabia que as pessoas passam 3 anos no banheiro? Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa gasta um tempo surpreendente, cerca de 3 anos, sentada no banheiro ao longo da vida. Cada visita geralmente dura de 5 a 10 minutos, e muitas pessoas vão lá 2 ou 3 vezes por dia. Se somarmos tudo isso, resulta em uma quantidade impressionante de horas passadas no banheiro. Não é de se admirar que esse lugar se tornou um refúgio para descanso e relaxamento. Muitas pessoas, enquanto estão lá, gostam de ler, jogar no celular ou navegar nas redes sociais, transformando esses momentos no banheiro em breves, mas necessários, intervalos da correria do dia a dia. Esse fenômeno não apenas destaca nossos hábitos únicos no banheiro, mas também levanta questões sobre como escolhemos passar nosso tempo livre. É verdade que esta é a palavra mais longa em inglês? A palavra mais longa na língua inglesa é Numino Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis, que tem 45 letras. Este termo incomum se refere a uma doença pulmonar causada pela inalação de poeira de sílica muito fina, frequentemente encontrada em minas ou canteiros de obras. Muitas pessoas nunca ouviram essa palavra, quanto mais usá-la em uma conversa, o que a torna um verdadeiro desafio em jogos de palavras como Scrabble. Imagine como é difícil encaixar essa palavra gigante em um jogo.
enquanto a maioria dos jogadores usa termos mais comuns. Essa palavra não só demonstra a complexidade da língua inglesa, mas também destaca a importância de estar ciente dos problemas de saúde relacionados ao trabalho industrial. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de palavras, pense em surpreender seus amigos mencionando esse termo raramente usado. Quem sabe talvez você os impressione. Prepare-se para se surpreender com o milagre do jardim em Dubai. Este lugar incrível é famoso por mais de 109 milhões de flores vibrantes, criando uma explosão de cores que encanta os visitantes a cada ano. O jardim é conhecido por suas composições florais únicas, incluindo impressionantes figuras de aviões que parecem flutuar no ar. Aberto apenas de novembro a abril, o jardim oferece um refúgio necessário do calor intenso do verão, permitindo que os visitantes apreciem a beleza da natureza nos meses mais frescos. Caminhar pelo jardim é como mergulhar em uma obra de arte viva, onde as flores desabrocham em todos os tons imagináveis. Com várias áreas temáticas para explorar, é o lugar perfeito para famílias e amigos em busca de um dia mágico. Seja para tirar selfies entre as pétalas ou simplesmente desfrutar das vistas deslumbrantes, o milagre do jardim promete experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para ver este país das maravilhas florido com seus próprios olhos? Você pode se surpreender ao descobrir que a turbulência acontece de forma inesperada. Esse fenômeno é comum durante o voo e pode ocorrer mesmo em céu limpo. Os passageiros frequentemente sentem um empurrão repentino, que parece vir do nada, criando uma sensação de montanha-russa no ar. A turbulência é apenas uma mudança nos fluxos de ar, causada por diversos fatores, incluindo condições climáticas, correntes de ar e até montanhas. Embora isso possa causar preocupação em muitos viajantes, os pilotos são treinados para lidar com essas situações de forma eficaz. Eles usam tecnologias modernas para detectar a turbulência à frente e se comunicam com os controladores de tráfego aéreo para encontrar rotas mais tranquilas. Então, da próxima vez que você sentir esses empurrões durante o voo, lembre-se de que os pilotos sabem como lidar com isso, garantindo sua segurança. É apenas parte da viagem. Que tal aproveitar a aventura? Vamos explorar os famosos ônibus vermelhos de Londres e sua história. Desde o início do século XX, esses conhecidos ônibus vermelhos se tornaram uma parte marcante da paisagem da cidade, atraindo tanto os moradores quanto os turistas. Essa cor vermelha vibrante foi escolhida intencionalmente. Ela ajuda os ônibus a se destacarem entre os concorrentes, permitindo que os passageiros os vejam facilmente. Com o passar do tempo, os ônibus mudaram, mas sua cor brilhante permaneceu a mesma, tornando-se um dos símbolos mais reconhecíveis de Londres. Você os verá em inúmeros filmes, desde emocionantes filmes de ação até comédias românticas, além de cartões postais e em muitas fotos de turistas. Além da cor vibrante, os ônibus representam uma rica história do transporte público em Londres, simbolizando acessibilidade e conforto. Cada viagem oferece uma vista única da cidade, permitindo que os passageiros desfrutem da atmosfera e das atrações ao redor. O status icônico desses ônibus vermelhos os torna mais do que um meio de transporte. Eles são um símbolo cultural, ligado à essência da vida em Londres. Você já andou em um deles? Você sabia que o pH da Coca-Cola é 2,8? Isso a torna mais ácida do que vinagre e até suco de limão. Essa acidez é forte o suficiente para corroer metal. Na verdade, um prego pode se dissolver na Coca-Cola em apenas 4 dias. O segredo está no ácido fosfórico presente na bebida, que não só dá à Coca-Cola seu sabor único, mas também a transforma em um poderoso agente de limpeza. Algumas pessoas até a usam para remover ferrugem de ferramentas ou limpar manchas de gordura. Enquanto você aprecia sua Coca-Cola, talvez não pense nela como um produto de limpeza, mas suas propriedades químicas são realmente impressionantes. Então, da próxima vez que abrir uma lata de Coca-Cola, lembre-se de que a mesma bebida que sacia sua sede também pode danificar metal. Incrível e um pouco assustador, não é? Você pode se surpreender. A língua buzu está desaparecendo rapidamente. Em Camarões, a língua buzu está sob uma ameaça real, pois apenas 3 pessoas falam esse idioma. Esse número tão pequeno coloca a língua à beira da extinção, tornando-a uma das mais raras do mundo. Todos os falantes são idosos, com um rico patrimônio cultural e histórico, que pode desaparecer com eles. As línguas não são apenas palavras, elas carregam tradições, histórias e uma visão única do mundo.
Com a diminuição do número de pessoas capazes de transmitir sua língua, partes inteiras da cultura e identidade podem ser perdidas para sempre. O declínio da língua Busu destaca um problema global, pois muitas línguas enfrentam destinos semelhantes devido à modernização e urbanização. Cada língua perdida diminui a diversidade da humanidade. Então, por que isso é importante para nós? Quando perdemos uma língua como a Busu, perdemos uma perspectiva única sobre a vida, que enriquece a humanidade como um todo. Esforços para documentar e revitalizar essas línguas podem ajudar a preservar esses valiosos tesouros culturais para as futuras gerações. Você pode se surpreender. As máquinas de escrever influenciaram nossa língua. Em 1891, a invenção da primeira máquina de escrever trouxe uma mudança interessante na nossa comunicação. Para acomodar as teclas em um design compacto, o teclado da máquina de escrever deixou de lado duas consoantes pouco usadas, Q e X. Como resultado, essas letras passaram a aparecer menos na escrita do dia a dia. A decisão de deixá-las de fora mostra como a tecnologia pode impactar a língua ao longo do tempo. Pense nisso. Quando pessoas e empresas começaram a usar máquinas de escrever, elas, sem perceber, reforçaram a ideia de que essas consoantes eram menos importantes. Essa mudança afetou não só a digitação, também influenciou a forma como falamos e escrevemos. Com o passar dos anos, mesmo com o avanço da tecnologia, podemos ver reflexos dessas mudanças nos estilos de escrita e nas tendências linguísticas atuais. Não é incrível como uma simples decisão de design alterou nosso panorama linguístico? O que realmente acontece quando Elmo fala com o Congresso? Em 23 de abril de 2002, o amado personagem de pelúcia vermelho, Elmo, subiu ao palco e fez história ao se apresentar diante do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes. Não foi um dia comum. Foi a primeira vez que um personagem não humano falou com o Congresso. Elmo apareceu junto com o então presidente da Vila Sésamo, Gary Knell, para apoiar programas para pré-escolares, destacando a importância da educação infantil. Durante seu discurso sincero, Elmo transmitiu aos ouvintes que investir na educação pré-escolar ajuda as crianças a desenvolver habilidades importantes para o futuro. Embora muitos tenham sido encantados pela voz icônica de Elmo e seu caráter brincalhão, a mensagem principal era séria e importante. Sua presença gerou discussões sobre o financiamento da educação e os benefícios de uma educação infantil de qualidade para as crianças. Quem poderia imaginar que um boneco poderia ter um impacto tão grande na política nacional? Prepare-se para se surpreender com as cores de alerta da natureza. Animais com cores vibrantes muitas vezes têm uma mensagem oculta: fique longe. Essa característica chamativa avisa os predadores de que eles podem ser venenosos ou tóxicos. Por exemplo, uma rã venenosa atrai atenção com suas cores impressionantes, mas pode ser perigosa se for comida. Esses sinais de cor são essenciais. Eles ajudam esses seres a sobreviver na natureza. Predadores aprendem rapidamente a associar cores brilhantes com perigo através de tentativas e erros. Assim, a natureza usa habilmente as cores para transmitir estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver um animal colorido, lembre-se de que ele pode não ser tão amigável quanto parece. Cores vibrantes não são apenas atraentes. Elas são um sistema de alerta da natureza, lembrando-nos de apreciar a beleza enquanto mantemos uma distância segura. Não é incrível como a cor desempenha um papel tão importante no mundo animal? Você sabia que na Suíça existe uma festa nacional única? Todo ano, no dia 1º de agosto, a Suíça se enche de celebrações pelo Dia da Unidade Nacional. Esta data marca o aniversário da fundação da Confederação Suíça, em 1291, quando 3 regiões se uniram para proteger sua liberdade de ameaças externas. A comemoração inclui muitos eventos, como impressionantes fogos de artifício que iluminam o céu noturno, desfiles coloridos com trajes tradicionais suíços e deliciosos churrascos, onde os moradores assam salsichas. É também um momento para encontros familiares e espírito comunitário, com muitas vilas organizando concertos e apresentações públicas para lembrar a unidade e independência suíças. Um dos símbolos mais marcantes da festa é a fogueira, frequentemente acesa nas colinas, simbolizando um farol de liberdade que o país busca manter. Quando os cidadãos se reúnem, a atmosfera se enche de orgulho por sua história e valores comuns. Quem mais gostaria de se juntar à festa e ver essa celebração vibrante? Você já ouviu falar de tatuagens nos olhos? Algumas pessoas estão fazendo tatuagens na esclera, usando cores vibrantes para criar um visual impactante.
Essa tendência, embora impressionante, levanta sérias preocupações. Muitos não percebem os riscos, que podem incluir dor intensa e até problemas graves de visão, como visão embaçada ou dupla. O processo envolve o uso de uma agulha para injetar tinta na esclera e muitas vezes é realizado por profissionais não qualificados. Considerando que os olhos são estruturas muito delicadas, a introdução de substâncias estranhas pode causar complicações, como infecções ou inflamações. Além disso, as consequências a longo prazo dessas tintas ainda são amplamente desconhecidas. Embora a ideia de tatuagens coloridas nos olhos possa parecer interessante, é importante entender os perigos potenciais e tomar decisões informadas. Você consideraria essa tendência extrema de beleza? Você vai se surpreender ao descobrir a mesa Hall, um protótipo revolucionário que pode mudar nossa visão sobre restaurantes. Imagine estar sentado à mesa e poder ver seu prato antes mesmo de fazer o pedido. A Hall utiliza tecnologia de realidade aumentada para criar uma tela holográfica, permitindo que você visualize cada prato diretamente na mesa. Ao olhar o menu, você vê imagens 3D incríveis de pratos deliciosos, com cores e texturas vibrantes que dão água na boca. Esse design inovador visa melhorar a experiência gastronômica, ajudando os clientes a fazer escolhas conscientes e tornando os pratos mais atraentes. A ideia é conectar os mundos digital e culinário, transformando uma refeição comum em uma aventura emocionante. Não é incrível como a tecnologia está mudando nossas experiências com a comida? Com a transição para um futuro mais tecnológico, a Hull pode ser a primeira de muitas novidades criativas nos restaurantes. Descubra como o Python se inspirou no Monty Python. Em 1991, o renomado programador holandês Guido van Rossum apresentou ao mundo a linguagem de programação Python. O que realmente torna o Python único é seu nome, uma homenagem ao famoso programa de comédia britânico Monty Python's Flying Circus. Van Rossum queria criar uma linguagem divertida e fácil de usar, assim como o humor do programa. O Python rapidamente ganhou popularidade entre os desenvolvedores por sua simplicidade e legibilidade, permitindo que iniciantes e especialistas escrevam códigos claros e eficientes. Hoje, o Python é utilizado em diversas áreas, desde desenvolvimento web até ciência de dados e inteligência artificial. Com uma comunidade ativa e muitos recursos disponíveis, ele continua a crescer e se desenvolver. Não é incrível como um programa de comédia ajudou a moldar uma ferramenta tão importante na programação? Você sabia que os peixes podem ser ótimos pais? O peixe arowana é um exemplo incrível de cuidado parental no mundo animal. Esse peixe notável protege seus ovos, guardando-os na boca até que eles eclodam. O macho da arowana atua como um incubador vivo por várias semanas, protegendo os ovos com cuidado e garantindo sua segurança. Durante esse tempo, ele não come nada, o que destaca sua dedicação aos futuros filhotes. Esse comportamento único mostra a conexão entre os pais e seus pequenos, mesmo no mundo subaquático. Quando os jovens arowanas estão prontos para explorar o oceano aberto, o macho os solta cuidadosamente em um novo ambiente. Esse cuidado ajuda os peixinhos a sobreviverem em seus primeiros dias vulneráveis e revela os instintos que impulsionam o cuidado parental em diferentes espécies. O peixe arowana nos ensina que, mesmo nas formas de vida mais simples, o amor e a dedicação podem brilhar intensamente. A natureza não é incrível? Acredite ou não, a Grécia pagou pessoas para se aposentarem mais cedo. Em uma medida inusitada, a Grécia ofereceu incentivos financeiros para que as pessoas deixassem o trabalho aos 30 anos, especialmente em profissões perigosas como cabeleireiros. O governo queria proteger os trabalhadores de condições arriscadas, mas essa política trouxe sérios problemas econômicos. Embora fosse voltada para apoiar os funcionários, a combinação de aposentadorias precoces e evasão fiscal criou uma situação financeira instável. Muitos que aproveitaram esses incentivos nem sempre contribuíam de forma justa para o sistema tributário, resultando em perda de receitas para o governo. Além disso, com a diminuição do número de trabalhadores contribuindo para a economia, a Grécia enfrentou dificuldades para manter seus serviços públicos e benefícios. A tendência da aposentadoria antecipada destaca o delicado equilíbrio entre proteger os trabalhadores e manter a estabilidade econômica. Como essa política ambiciosa afetou a vida dos gregos comuns. Um fato interessante sobre seus ossos. Você sabia que seus ossos estão sempre mudando? Esse processo incrível se chama remodelação óssea, e a cada ano cerca de 10% da sua massa óssea é renovada. Por que isso é importante?
A remodelação óssea ajuda a reparar pequenos danos, como se você estivesse consertando uma rachadura na parede. Ela também desempenha um papel fundamental na regulação dos níveis de cálcio no seu corpo, o que é essencial para várias funções, incluindo manter o batimento cardíaco e o funcionamento adequado dos nervos. Curiosamente, seus ossos se adaptam surpreendentemente à atividade física. Quando você faz exercícios com carga como correr ou pular, seus ossos se tornam mais fortes. Eles sentem a pressão extra e reagem, formando mais tecido ósseo, o que os torna mais resistentes ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você treinar, lembre-se, você não está apenas se mantendo em forma, mas também ajudando seus ossos a se manterem fortes. Você consegue adivinhar o que realmente causa o vazio cósmico? O vazio de Bootes, muitas vezes chamado de Grande Nada, é um mistério fascinante no universo. Ele está localizado perto da constelação de Bootes e é uma enorme área do espaço, diferente de tudo que já encontramos. Embora os astrônomos esperassem encontrar cerca de 2.000 galáxias em um espaço desse tamanho, eles descobriram apenas cerca de 60. Esse contraste surpreendente levanta questões interessantes sobre a natureza da estrutura cósmica. Como uma área tão vasta pode ser tão vazia? Cientistas sugerem que influências gravitacionais, a expansão do universo e a formação de grandes estruturas podem influenciar a distribuição das galáxias no universo. Esse vazio desafia nossa compreensão de como a matéria está distribuída no cosmos. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar o vazio de Bootes, podemos obter uma compreensão mais profunda do grande e complexo universo que chamamos de lar. Incrível, mas é verdade. Os tubarões são sobreviventes antigos. Os tubarões habitam nossos oceanos há mais de 400 milhões de anos, tornando-os uma das espécies mais antigas que ainda existem na Terra. Essa impressionante longevidade lhes permitiu sobreviver a 5 grandes extinções em massa, incluindo a famosa que exterminou os dinossauros. O que torna os tubarões realmente fascinantes é seu esqueleto único, feito completamente de cartilagem, o mesmo material flexível que compõe nossos narizes e orelhas. Essa cartilagem lhes proporciona uma agilidade incrível na água, permitindo que sejam alguns dos predadores mais rápidos e eficientes. Além disso, se você algum dia ver um tubarão, saiba que ele está sempre crescendo e perdendo dentes ao longo da vida. Algumas espécies podem perder milhares de dentes durante sua vida, garantindo que sempre tenham ferramentas afiadas para caçar. Não é incrível como essas criaturas antigas se adaptaram e prosperaram por tanto tempo? Descubra o saboroso mundo do picante picolé de manga. Essa delícia combina a doçura natural das mangas maduras com um toque picante inesperado, transformando a sobremesa clássica de verão em uma emocionante aventura de sabores. Imagine morder um picolé cremoso que refresca e alegra, e depois surpreende com uma leve picância. Essa iguaria única é perfeita para quem busca algo diferente dos tradicionais doces congelados. Feito com purê de manga de verdade e uma pitada de pimenta ou jalapeno, o picolé de manga picante encanta seu paladar, equilibrando doçura e ardência. Não é apenas um lanche, é uma experiência que desperta seus sentidos e refresca em um dia quente. Aproveite à beira da piscina ou em um churrasco de verão. Esse picolé traz alegria e um pouco de emoção. Pronto para experimentar essa ousada combinação de sabores?